Correção de Física, página 8 e página 9, atividade testando seus conhecimentos. Na questão 1, eu tenho um gráfico, representa um movimento uniforme, ok? Eu tenho que a posição inicial dele é 0, que a posição final é 90, que o tempo inicial é 0 e que o ponto final é 30. Lembrando que a posição está em metros e o tempo está em segundos. No item A, eu quero que tipo de movimento está sendo representado. Então, eu tenho um movimento uniforme no item A. Item B, qual é a posição inicial da partícula? A posição inicial da partícula é 0. Item C, o que indica a inclinação desse gráfico? Indica a velocidade, né, gente? Porque eu tenho um gráfico da velocidade, eu tenho um gráfico aí do movimento uniforme, do tempo em função, do espaço em função do tempo. Então, o espaço em função do tempo. Então, o que eu encontro? O espaço em função do tempo. Eu encontro a velocidade, ok? Item D. O movimento em questão é progressivo ou é retrógrado? Se a velocidade for maior que 0, o movimento é progressivo. Se a velocidade for menor que 0, o movimento é retrógrado. Mas eu não preciso calcular a velocidade para poder indicar isso. Eu preciso apenas observar a inclinação da reta. Se a inclinação da reta estiver crescente, o gráfico indica que a velocidade está aumentando. Se estiver decrescente, indica que a velocidade está diminuindo, ou seja, está negativa. Então, como o gráfico, a reta do gráfico está crescente, então o movimento é progressivo, ok? No item E, de acordo com o gráfico, qual é a posição da partícula no instante em que o tempo é 10 segundos? A gente vai usar a função horária. Então, a S é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente só tem o espaço final, o espaço inicial, o tempo, né? O tempo total, mas a gente não tem a velocidade média. Então, primeira coisa, a gente vai encontrar a velocidade média. Então, o espaço final é 90, que é igual ao espaço inicial, que é 0, mais a velocidade, que eu vou descobrir, vezes o tempo, que é 30 segundos. Então, eu vou ficar com 30V igual a 90. Então, V vai ser igual a 90 dividido por 30. Velocidade vai ser igual a 3 metros por segundo. Descobrindo a velocidade, agora eu vou fazer o que a questão pede, que é dar a posição no instante em que o móvel estiver em 10 segundos, a partícula de movimento. Então, usando novamente a função horária, S é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. O espaço final vai ser igual ao espaço inicial, que é 0, mais a velocidade, que é 3, vezes 10, que é o tempo. Então, o espaço final vai ser igual a 30 metros. Item F. Qual é a velocidade da partícula no instante em que o tempo é 20 segundos? Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, ou seja, ela não muda. Então, a velocidade vai continuar sendo 3 metros por segundo. Questão 2. Observe o gráfico a seguir. Indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. Sabendo que o movimento do móvel é uniforme, complete a tabela. Primeira coisa que eu tenho que dar na tabela é o espaço inicial. O espaço inicial desse móvel inicia-se a partir de 10 metros. Então, o espaço inicial, 10 metros. É o módulo da velocidade entre 0 e 7 segundos. Não, perdão, gente, pulei aqui um. É o espaço para o tempo de 7 segundos. Então, quando ele está no 7, o espaço percorrido é 80 metros. Essas informações estão no gráfico. Agora sim, a velocidade entre os instantes 0 e 7 segundos. Então, usando a fórmula da velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar
o espaço final, que é 80, menos o espaço inicial, que é 10, dividido para o tempo final, que é 7, menos o inicial, que é 0. Então, eu vou ficar com 70 dividido por 7, que é igual a 10 metros por segundo. Encontrei a velocidade. Agora, eu quero o módulo da velocidade depois de 7 segundos. O módulo da velocidade depois de 7 segundos é a mesma, porque lá no início, no enunciado, ele já disse que esse movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a velocidade não muda com o passar do tempo, ela permanece sempre constante. Então, o módulo da velocidade continua sendo 10 metros por segundo. Aí, por último, eu quero o espaço para o tempo de 10 segundos. Então, a gente vai utilizar a formulazinha da equação, a função horária. Então, S é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, o espaço final vai ser igual a 10, né, que é o espaço inicial, mais 10, que é a velocidade, vezes 10, que é o tempo. Então, o espaço final vai ser igual a 110 metros, ok? Questão 3. Na questão 3, nós temos aí um gráfico onde duas partículas A e B movem-se em uma mesma trajetória. Aí os gráficos vão indicar suas posições em função, o espaço em função do tempo. Então, a gente vai analisar o gráfico e responder qual é a pergunta, né, que está aí correta sobre o deslocamento dessas partículas. Então, o que a gente pode afirmar sobre essas partículas? Aí, o item A. Movem-se no mesmo sentido. Nós temos uma partícula que está se movendo no sentido decrescente e uma partícula que está se movendo no sentido crescente. Então, elas não estão se movendo no mesmo sentido. Então, o item E é falso. Item B. Movem-se em sentidos opostos. Sim, verdade. As partículas estão se movendo em sentido oposto. A partícula A está se movimentando a favor da trajetória, então ela é um movimento progressivo. E a partícula B, né, está em sentido contrário da trajetória, então ela é um movimento classificado aí como uniforme e retrógrado, tá? Então, o item B é a resposta correta. Questão 4. O gráfico a seguir ilustra a posição S em função do tempo T de uma pessoa caminhando em uma linha reta durante 400 segundos. Assinale a alternativa correta. Nesse gráfico, a gente tem a pessoa que sai do espaço inicial 0 e chega ao espaço final da sua trajetória de 100 metros. Então, ela dá uma pausa entre os tempos de 100 e 300 segundos e depois desenvolve mais uma trajetória, né, de 20 metros, porque ela sai do 100 para o 80, então ela percorre mais 20 metros. Então, esse momento em que a reta, né, está na horizontal, é um movimento em que o móvel esteve parado, ok? Então, o item A. A velocidade no instante em que o tempo é 200 segundos vale 0,5 metros por segundo. Então, quando o tempo foi 200 segundos, o móvel estava numa trajetória reta no sentido horizontal, na direção horizontal. Então, isso quer dizer que o móvel estava parado, ou seja, a velocidade dele era 0. Então, item A é falso. Item B. Em nenhum instante a pessoa parou. Falso. Entre os instantes de 100 e 300 segundos, a pessoa estava parada. Item C. A distância total percorrida durante os 400 metros foi de 120 metros. Então, vamos ver lá. Ela saiu do espaço inicial 0 e chegou no espaço final 100. Depois, ela parou. Aí, saiu do 100 e foi para o 80. Então, ela andou mais 20 metros. Então, 100 mais 20 é 120 metros. Então, item C, correto. Questão 5. O gráfico mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo.
Nós temos aí o gráfico representado. Analisando esse gráfico, é correto afirmar que item A é nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos. Então, de 0 a 15 segundos, o deslocamento não é nulo não, né? A gente pode observar no gráfico que o deslocamento não é nulo. A velocidade da partícula, item B, a velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos. A gente não pode afirmar isso também não. Item C, a aceleração da partícula vale 20 metros por segundo. Então, a gente também não pode afirmar aqui que a aceleração da partícula é 20 metros por segundo, não. Porque nós temos aí um gráfico do tempo, nós temos um gráfico do espaço em função do tempo. Item D, a velocidade da partícula é nula no instante de 10 segundos. Não, a velocidade da partícula não é nula no instante de 10 segundos, não. A gente está vendo que o móvel está se movimentando nessa trajetória aí. Item E, a velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Só lembrando, gente, que se o movimento é uniforme, a aceleração é nula. Então, no item C, onde ele diz que a aceleração é 20 metros por segundo, a gente não pode afirmar isso, porque a aceleração é zero, ok? É nula. Então, o item E, vamos calcular aí a velocidade média para ver se realmente é 20 metros por segundo. Então, velocidade média dividido para o tempo é igual a ΔS, que é o espaço dividido para o tempo. Eu tenho que a posição final do móvel é 200, menos a posição inicial, que é menos 200, dividido para o tempo, que é o tempo final, que é 20, e o tempo inicial, que é 0. Então, fica 200 menos com menos mais 200. Então, 400 dividido para 20. 400 dividido para 20 é 20 metros por segundo. Então, a alternativa correta é o item E.